Bem-vindo, turminhas, para mais uma aula de robótica. Professor Anderson falando, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai para a nossa segunda apostila, de robótica. Então a gente já terminou uma apostila teórica, a parte técnica que a gente tem aí. Ficou faltando só os protótipos para a gente poder realizar, tá? Então vamos dar início aí à nossa aula. Hoje a gente vai utilizar a apostila que tem essa capa aí, tá? Bipedismo, tá? Então vocês procurem aí na apostila de vocês do 7º ano esse modelinho aí, esse protótipo na capa, que é essa apostila que a gente vai utilizar. Hoje vamos trabalhar sobre biosonar, Então tá aí, ó, natureza e vida, a gente vai trabalhar esse eixo aí nessa apostila que a gente tem, tá? Super interessante, tudo bem? Esse é o protótipo que a gente faria aí, na nossa aula. A gente ainda vai fazer ele com o retorno das nossas aulas presenciais aí, tudo dando certo. A gente vai montar esse nosso robô bonitinho aí de biosonar, tudo bem? Antes de iniciar a parte técnica aí da nossa aula, a parte teórica, vou colocar as atividades aí para vocês, tá? Então são duas perguntas que a gente tem aí, tá? Como vocês fariam para enxergar no escuro? Então respondam aí pra gente, tá? Não esqueçam de mandar aí pelo plural, pela nossa plataforma lá, ou então pelo e-mail que foi criado para vocês poderem mandar as atividades, viu? Eu sinto falta do 7º ano. O 7º ano não está tão presente assim no retorno das atividades dos nossos vídeos, tá? Então peço a colaboração de vocês. Façam aí, mandem pra gente um feedback, um retorno aí do que está sendo proposto para vocês, tudo bem? E lembra lá das nossos componentes, os principais componentes que eu passei para vocês na nossa aula presencial. Então vocês vão me responder aí, ó, que peça do EV3 a gente pode usar para localizar um protótipo. Então qual peça que a gente tem aí das peças principais que consegue fazer uma localização, ela consegue localizar um protótipo aí, seja ele lá, ó, o vermelho ou o azul que a gente tem aí na página, tá? Então dá uma olhada aí, dá uma relembrada, refresca a memória e vê aí qual que é o protótipo que a gente utiliza para poder localizar esse protótipo aí, tá? Então a gente vai falar aí, ó, sobre o biosonar, Então, ó, sabia que alguns animais possuem um sistema semelhante ao sensor ultrassônico para se mover? Os grandes nomes detentores dessas tecnologias são os golfinhos e morcegos. Então aí na nossa primeira frase aí, a gente já tem uma das respostas aí, da questão anterior das nossas atividades aí, tá? Não que eles tenham uma visão ruim, muito pelo contrário, a visão deles é extremamente aguçada, mas apenas em ambientes luminosos, em ambientes com pouca luz, que normalmente são seus ambientes de caça e locomoção, eles precisam enxergar de outra forma, tá? Está na página 3 de vocês aí, da nossa nova apostila, está indo para a página 4 aí, ó. Para localizarem objetos e presas, eles emitem sons em uma frequência alta e, na maioria das vezes, inaudível para nós. Essas ondas batem nos objetos e retornam como ecos que são decodificados pelo cérebro desses animais. Os morcegos são capazes de detectar um fio com espessura de 0,5 milímetros. Já os golfinhos conseguem detectar peixes pequenos a até 200 metros de distância. Isso ocorre pois o som consegue se propagar em uma velocidade maior na água que no ar. Então aí, ó, super interessante. Então a gente tem aí, ó, na apostila de vocês a faixa de frequência da audição do animal aí, tá? As frequências ultrassônicas que a gente tem aí e frequência infrassônica, Então os humanos eles estão ali, ó, na faixa ali de 18, A nossa frequência ali, na verdade, ele está entre 18 e 30 ali, megahertz por aí, Então aí a gente tem, ó, o morcego, o golfinho, os insetos, rato, pássaros, sapos, crocodilo, cachorro, elefante e a baleia azul e os seus respectivos frequências aí, a faixa de frequência do sonar delas aí, tá? Super interessante, Dá pra gente dar uma analisada e ver aí a diferença que se tem,
Curiosidade aí, ó, na apostila da gente, ó. Não conseguimos ouvir a grande maioria dos sons produzidos pelos morcegos e golfinhos devido à alta frequência deles. O som mais agudo que podemos ouvir é de 20 kHz, enquanto a faixa de frequência dos morcegos é de 20 a 200 kHz e a dos golfinhos é de 40 a 150 kHz aí. Então o golfinho aí é praticamente, a gente ainda consegue escutar alguma coisa, agora morcego aí, ó, fica difícil da gente conseguir identificá-los aí, né? Então é super interessante a gente entender como que funciona, né, isso no mundo, no nosso planeta que a gente tem aí, né? E como que o nosso protótipo consegue produzir isso, né, através do nosso sensor lá, né, um dos componentes principais que a gente tem aí no nosso kit da EV3, tá? Esse método de localização é tão importante e preciso que hoje em dia diversos equipamentos utilizam um sistema de sonar, como submarinos, navios de pescas e mecanismos para pesquisas nos oceanos. Então foi feito aí, né? Eles desenvolveram uma tecnologia para poder ser utilizado no nosso dia a dia, para poder facilitar a vida do ser humano aí. Que coisa interessante, né? Isso tudo a gente consegue aprender vendo aí e aprendendo com os nossos animais aí do nosso planeta, certo? Então é isso, turma. A aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima aula, tá? Gostei muito da presença de vocês, eu quero muito que vocês participem, tá? Porque a gente está fazendo isso para vocês, por vocês, para não deixar vocês sem nenhum conhecimento de robótica, né? Então a gente tem aí uns conceitos básicos para os protótipos, tá? Espero que vocês retornem aí com as atividades. Até a próxima. Bye, bye.